Graça e paz, meus irmãos. Estou aqui mais uma noite para trazer uma grande reflexão para os irmãos, para você que acompanha o nosso canal. Estou aqui para trazer mais um estudo, mais uma grande reflexão para os irmãos. Reflexão no qual tem como título 6 passos para a salvação. Eu quero destacar através desse estudo de hoje quais são os 6 passos fundamentais que conduz o homem à salvação, que leva o homem à salvação. Então vamos lá para esses 6 passos. O primeiro passo desse estudo de hoje, que conduz o homem à salvação, é necessário com que o homem ele reconheça a sua posição de pecador, receba a Jesus como único e suficiente salvador da sua vida, ele entenda que não há salvação em outro a não ser Jesus Cristo, e que ele venha a confiar nos ensinos de Jesus Cristo. E por que eu devo receber a Jesus como único e suficiente salvador da minha vida? Olha o que está descrito lá no livro de João, capítulo 1, versículo 12 e 13. Diz assim, presta atenção: mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Então nós vemos aqui descrito no livro de João, capítulo 1, versículo 12 e 13, que diz que há uma grande necessidade de que o homem ele reconheça Jesus Cristo, né, como único e suficiente Salvador e o receba. Mas a todos quantos receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Então, para fazer parte na herança que foi prometida, há uma necessidade de você receber e entender que Jesus Cristo veio ao mundo e morreu por mim e por você, e nós devemos crer nele e receber. Olha lá o que está descrito em João 3,16, que diz assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Então nós devemos entender que Deus, através do seu plano perfeito e sem falha, ele enviou Jesus Cristo para vir ao mundo e morrer por mim e por você. Nós devemos receber a Jesus Cristo porque existia um grande abismo que separava Deus do homem. Existia um grande abismo que nos separava de Deus de maneira no qual nós não tínhamos chance nem condição alguma de chegar a Deus. Mas Deus, através do seu plano perfeito, ele envia o seu único Filho, Jesus Cristo, para que Jesus ele venha até a terra, para que Jesus ele morra, vença a morte, ressuscite, e nós alcançamos, para que nós pudéssemos alcançar a chance, a salvação, o arrependimento. E o segundo ponto desta noite, há uma necessidade do ser humano, do homem, ele passar pelo arrependimento. E por que nós devemos arrepender? Porque nós devemos nos arrepender dos nossos pecados, das nossas falhas. Porque nós devemos passar pelo processo de arrependimento, abandonar o velho homem. Olha lá o que está descrito no livro de Lucas, capítulo 13, versículo 3, que diz assim: não vos digo antes, se não vos arrependerdes, todos de igual modo perecereis. Então há uma necessidade de passar pelo processo de arrependimento. Sem arrependimento verdadeiro não tem como o homem alcançar a salvação. Sem arrependimento verdadeiro não tem como o homem ver a Deus, fazer parte da herança de Deus, fazer parte do plano de Deus, do que Deus ele prometeu para a humanidade. Então o segundo ponto de hoje está como o arrependimento. E meus irmãos, é de extrema importância você entender que existem 2 pontos: arrependimento e remorsos. O que é um arrependimento verdadeiro e o que é um remorso? Vamos para o primeiro destaque como remorso. O que é um remorso? O remorso é quando o homem ele reconhece que tais práticas não são aceitas por Deus, que as suas práticas não agrada o coração de Deus, que as suas práticas vai em contra as escrituras, que as suas práticas vai contra o ensinamento de Deus, ou seja, ele reconhece que tais práticas vão
contra as escrituras, mas mesmo assim ele pratica sem sentir nada. Ou seja, quando o homem ele pratica as coisas que entristecem o coração de Deus, ele reconhece que é pecado e por algum momento ele sabe, ele entende que feriu o coração de Deus. E na maioria das suas vezes ele pede ao Senhor um certo perdão após ter praticado tais coisas. E com horas, dias, meses depois ele volta a praticar as mesmas coisas e isso cai em uma certa rotina a ponto de ele não se sentir mais mal com o pecado. A ponto de que o pecado, de que aquelas práticas não venham mais trazer um certo desconforto a esta pessoa. E assim então ele passa a praticar os erros durante dias, anos, meses e por aí vai. E nós sabemos que o pecado gera morte, que o salário do pecado é a morte. Já o arrependimento, o que é o arrependimento? O arrependimento é quando o ser humano ele entende, ele reconhece que as suas práticas desagradam o coração de Deus, se arrepende. Há o desejo, o toque do Espírito Santo, ele passa pelo processo de arrependimento e busca não praticar mais. Darlan, mas eu tenho buscado não praticar mais esses pecados que têm entristecido o coração de Deus de acordo com as Escrituras. O que é que eu faço para me libertar desse pecado? Eu tenho passado pelo processo de arrependimento ou de remorso. Eu quero te dizer, meu irmão, que se tais práticas que você tem lutado, acima de tudo há um desejo de mudar, há uma luta, há um desejo de mudança, há uma vontade de mudar, há uma guerra travada todos os dias para que você venha abandonar essa prática que desagrada o coração do teu Deus. Se você tem passado, tem vivido isso, eu quero te dizer nessa noite, persevere na sua caminhada, persevere na sua luta, pois nós sabemos que serão dias difíceis. Mas se essa prática deste pecado que tem te aprisionado por muitos anos, tem entristecido o teu coração e tu não tem sentido prazer no que tu tem cometido, essa é uma grande prova de que o Espírito Santo tem tocado o teu coração. Mas acima de tudo, busque se libertar, busque ajuda, peça ajuda ao seu pastor. Procure pessoas de confiança para pedir ajuda, para pedir orientação. Converse com Deus, fale para Deus, exponha para Deus a sua vida. Mas não sinta prazer. Não deixe com que o pecado ele não venha mais em te incomodar, trazer uma certa vergonha. Pois nós sabemos que nós estamos nesse mundo, nós ainda fazemos parte desse plano de matéria, que estamos aqui sujeitos a passar por situações adversas. Mas não sinta prazer no pecado. Se você tem lutado para abandonar tal prática, e essa prática tem te trazido um certo desconforto gigantesco, é uma grande prova de que o Espírito Santo está contigo. Persevere, persevere. Pois o Senhor Jesus ele falou que no mundo nós teríamos aflições, mas era para que tivéssemos bom ânimo, porque Ele venceu o mundo e nós também vamos vencer. E o terceiro passo para esses 6 pontos que conduz o homem à salvação, há uma necessidade do homem passar pelo processo de conversão verdadeira. 2 Crônicas 7, capítulo 7, versículo 14. Diz assim: se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar, buscar a minha face e se afastar dos seus maus caminhos, dos céus eu ouvirei, perdoarei os seus pecados e curarei a sua terra. Então olha que interessante o que a Bíblia em 2 Crônicas 7,14 diz. Se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar, orar, buscar a minha face e se afastar dos seus maus caminhos. Então o processo de conversão verdadeira é quando o homem ele se afasta. Ele decide abandonar o velho homem, ele passa pelo processo da regeneração, do novo nascimento, ele decide, ele escolhe se afastar dos seus maus caminhos, das coisas que desagradam o coração de Deus. Passar pelo processo da regeneração é um grande sinal de que houve uma conversão verdadeira. Mas essa regeneração, esse novo nascimento deve ser verdadeiro.
Nós observamos Jesus Cristo ele falando a Nicodemos que havia uma necessidade do homem nascer de novo, e Nicodemos em algum momento, até mesmo as pessoas que o cercavam ali não entendiam o que Jesus falava, porque eles achavam que o processo de regeneração, de novo nascimento, o homem ele tinha que voltar para dentro do ventre da sua mãe. Mas Jesus ele estava falando de dentro, de abandonar suas práticas que afastavam de Deus, de nascer de novo, de nascer do Espírito, e aí então experimentar o processo de conversão verdadeira. O quarto ponto desse estudo de hoje, dos 6 passos para a salvação, há uma necessidade do homem ele passar pelo processo de justificação, ou o homem ser justificado. Romanos capítulo 5, versículo 1 diz assim: sendo pois justificado pela fé, temos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo. Versículo 2 vai dizer: pelo qual também temos entrada pela fé a esta graça, na qual estamos firmes e nos gloriamos na presença da glória de Deus. Então, Romanos capítulo 5, versículo 1, ela deixa bem claro que nós devemos passar pelo processo de justificação, ser justificado por Jesus Cristo. É Jesus Cristo quem nos justifica. E há esta necessidade, através da nossa conduta, da nossa caminhada, do nosso processo de regeneração, há uma necessidade de sermos justificados por Jesus Cristo. E o quinto passo desse estudo de hoje, dos 6 pontos que conduz o homem à salvação, é necessário o homem passar e viver uma vida de santidade. Ou seja, é necessário o homem buscar santidade. E sem santidade não tem como ver a Deus. Sem santidade não tem como o homem ele fazer parte das promessas de Deus. 1 Coríntios 6, versículo 11 diz assim: e é o que alguns têm sido, mas haveis sido lavados, mas haveis sido santificados, mas haveis sido justificados em nome do Senhor Jesus e pelo Espírito do nosso Deus. Deus é Espírito, importa que os seus adoradores o adorem em Espírito e em verdade. Mas essa adoração em Espírito e em verdade, ela também requer uma vida de santidade. Pois uma vida que não possui santidade, não tem como gerar uma adoração verdadeira a Deus. Pois para adorar a Deus é necessário estar em santidade. Então, por mais que nós encontramos dificuldades em meio a esse mundo, nós devemos buscar todos os dias santidade ao Senhor. Nós devemos apresentar as nossas vidas, os nossos corpos ao Senhor. Os nossos corpos como um templo do Espírito Santo do Senhor, para que o Senhor venha habitar em nossos corpos de forma sobrenatural. Nós devemos nos purificar todos os dias, buscar santidade todos os dias, para que o Espírito Santo ele venha sentir prazer em habitar dentro de nós. E o 6º e último passo, para esses 6 passos que conduz à salvação, ou os 6 passos para a salvação, há uma necessidade do homem passar pela glorificação, do homem ser glorificado, para alcançar então a glória eterna de Deus. Filipenses capítulo 3, versículo 20 diz assim: a nossa cidadania, porém, está nos céus, de onde esperamos ansiosamente o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Pelo poder que capacita e coloca a todos as coisas debaixo do seu domínio, Ele transformará os nossos corpos humilhados, tornando-nos semelhantes aos seus corpos ou ao seu corpo glorioso. Então, para alcançar a salvação, esse 6º ponto há uma grande necessidade de viver uma vida plena de santidade para sermos glorificados através de Jesus Cristo. Viva uma vida de santidade. Decida todos os dias permanecer fiel ao Senhor. Examine-se todos os dias para ser glorificado. Examine-se o homem a si mesmo, mas esta examinação ela não se estende apenas no momento da ceia. Esta examinação ela deve ser diariamente. Por mais que você tenha 10, 20, 30 anos de conversão,
Avalie a sua vida todos os dias para entender que se durante a sua caminhada diária você fez ou deixou de fazer algo que agrada ao coração de Deus. Então, para fazermos parte deste plano de salvação, viva uma vida de santidade para que possamos ser glorificados. Que Deus abençoe a minha e a tua vida. Que o Senhor possa estar nos enchendo todos os dias da graça, das misericórdias dele. Pois foi através da graça, foi através do amor de Deus comigo e com você. Foi através da vida de Jesus Cristo. Foi através do plano perfeito de Deus que nós alcançamos a salvação. Que nós tivéssemos chance à salvação. Foi através da morte e ressurreição de Cristo. Então decida viver uma vida de santidade. Decida permanecer fiel até a morte para que quando o Senhor ele vier, ele nos encontrar servindo. Deus abençoe a tua vida. Se você gostou desse vídeo, não se esqueça de curtir esse vídeo. Se inscreva no nosso canal para estar recebendo aí novos vídeos, né? Quando for novos vídeos, novos estudos, quando for descrito aqui no nosso canal. E se essa mensagem, ela de alguma maneira, ela tocou em você, compartilhe com outras pessoas, para que outras pessoas também possam estar sendo abençoadas. Que Deus abençoe a minha e a tua vida. Jesus Cristo está voltando. Que possamos estar preparados. Um grande abraço. Deus abençoe.